Salve, salve galera! É com imenso prazer que anuncio que está entrando no ar o Clube do Rock. E hoje você vai ter os 10 maiores bateristas de todos os tempos. (26 de setembro de 2020) está entrando no ar o Clube do Rock, seu verdadeiro canal de rock nacional e internacional. Eu sou o Carlão e estaremos aqui todo sábado falando de um assunto de interesse do mundo do rock. Vida longa ao rock and roll. Os outros gêneros musicais que me perdoem, mas aqui só falaremos de rock. Não tem espaço para outro gênero musical aqui no Clube do Rock. Então vamos embora com o assunto de hoje, que após várias pesquisas e também o gosto musical do humilde roqueiro que vos fala, os 10 maiores bateristas do rock internacional de todos os tempos, que você passa a acompanhar a partir de agora. Vamos lá para o posto de número 10. Héctor Samuel Juan Torres, Chico Torres, do Bon Jovi. Nascido em 7 de outubro de 1953, Chico Torres, filhos de pais cubanos, nascido em Nova York. Aos 11 anos, Chico aprendeu a tocar guitarra. Aos 15, substituía o baterista de uma banda em uma festa. Foi quando descobriu a sua paixão por bateria. Aos 16 anos, ele entrou em sua primeira banda chamada Switch. Desde então, passou por várias outras bandas. Quando Chico se uniu ao Bon Jovi, em 1983, ele já tinha uma história de sucesso. Sua experiência em estúdio e ao vivo com Frankie and the Knockouts, Pat Benatar, Chuck Berry, Alice Cooper e Stevie Nicks o ajudaram a se estabelecer como músico classe A. E até antes de conhecer o John, ele já havia tocado em 26 álbuns. Phantom's Opera, ele conheceu Alex John Suk e foi através de sua amizade que ele conheceu o John. Chico hoje é um símbolo da bateria, bem como um ícone do hard rock. Um fato curioso sobre Nico: em 2013, dias antes de tocar no Brasil, no Rock in Rio, ele passou mal do apêndice e foi operado às pressas na cidade do México. Transferido para os Estados Unidos, dias depois ele foi operado também da vesícula biliar e desfalcou pela primeira vez o Bon Jovi e teve que substituí-lo para o Rock in Rio daquele ano. Chico está na banda desde o início do Bon Jovi e o Bon Jovi nunca toca sem ele, a não ser aquele fatídico ano de 2013. Nona posição, Joey Kramer, do Aerosmith. Joseph Michael Kramer, também conhecido como Kramer Dog, nasceu em 21 de junho de 1950, também em Nova York. Ele é filho de Mickey Kramer, um soldado vendedor, e Doris Schwartz, uma enfermeira do exército. Desde muito novo, ouvia música para se distrair. Aos 14 anos de idade, viu os Beatles pela TV e decidiu que queria ser músico, formando sua primeira banda, o The Dynamics. Enquanto cursava o ensino fundamental na escola Walt Whitman Jr. High, Joey começava a cantar com outros garotos que também se interessavam por música. Com eles, desenvolveu a ideia de tocar bateria. Seus pais alugaram um instrumento, mas Kramer devolveu logo depois, alegando que tinha perdido o interesse. Ele era um dos poucos judeus na escola que tinha predominância italiana. Sofria bullying diariamente, com implicância e insulto de outros colegas. Alguns anos depois, Joey sonhava em comprar uma bateria sozinho. Sofreu um acidente de moto nas férias do verão e então decidiu que seria mais seguro vendê-la. Com o dinheiro da venda da moto, comprou a tão sonhada Ludwig, uma bateria profissional. Ele aprendeu a tocar sozinho, ouvindo o disco dos Beatles, Kinks e Dave Clark 5. Nesta época, expressou seu desejo de seguir carreira musical. Em 1964, entrou para a banda The Medallions, que teve uma curta história.
Quando ingressou na Roosevelt High School, em Yonkers, passou a fazer parte da King Peace, que se inspirava em outra banda local mais velha, a The Strangers, cujo baterista era ninguém mais ninguém menos que Steven Tyler. Joey foi chamado para fazer parte da Strawberry Ripple, junto de mais 2 amigos. Kramer concluiu seus estudos na Thornton Donovan School, em New Rochelle, em 1969. Daí então mudou-se para Boston e ia a pubs ver bandas de rock. Foi ao Festival de Woodstock, onde se encontrou com seu antigo colega de escola, Steven Tyler. Naquele mesmo ano, Joe iniciou mais uma fase de estudos na Chamberlain Junior College, de onde foi expulso por mau comportamento. Comprou então um apartamento e arrumou um emprego, onde operava uma máquina de mimeografia. Mimeografia, isso mesmo. Aquela de passar álcool nas provas, aquele cheiro de álcool, você fazia prova com aquele cheiro de álcool. Para quem é da velha guarda, assim como eu, sabe muito bem. A moçada não sabe o que é mimeógrafo. Você não sabe, vai aí no Google e pergunta. Beleza? Pois é, e voltando ao assunto, ele trabalhava como operador de mimeógrafo na Prudential Insurance Company, enquanto isso tocava numa banda de rhythm and blues chamada The Turnpikes, onde conheceu músicas de novos artistas como James Brown. Contudo, sua participação na banda foi encerrada por uma forte hepatite. Joey voltou para Nova York para se tratar. Em 1970, Kramer entrou para Berklee College of Music, mas desistiu dos estudos 3 meses depois. Na mesma época, entrou em contato com seu amigo Ray Tabano e informou que estava sem banda. Ray indicou um grupo de New Hampshire que estava sem baterista. Faziam parte dessa banda Joey Perry e Tom Hamilton. No entanto, não ficou interessado na proposta. Alguns dias depois, Joey ligou para ele e disse que Steven Tyler iria se juntar à banda e que ainda precisavam de um baterista. Joey topou na hora e mudou-se para o número 1325 da Commonwealth Avenue. Nascia ali então o Aerosmith. Em 2012, o grupo lançou seu primeiro álbum de inéditas depois de 11 anos, o álbum Music from Another Dimension, passando grande parte desse e do ano de 2013 divulgando o seu trabalho. Em 2014, enquanto realizavam a turnê Let Rock Roll, o Aerosmith sofreu um desfalque. Foi quando Joey teve um problema cardíaco não especificado. A banda cancelou uma apresentação que aconteceria no dia 13 de agosto e substituiu Kramer nos 2 shows seguintes, 16 e 19 de agosto de 2014. Ele foi substituído por ninguém mais, ninguém menos que seu filho, Jesse Kramer, que também é baterista. Joey, no entanto, voltou logo depois, no dia 22 de agosto, às apresentações com a banda. Posição de número 8. Nick Mason, Pink Floyd. Nicholas Berkeley Nick Mason nasceu em 27 de janeiro de 1944, em Birmingham, na Inglaterra. Nick Mason é mais conhecido por ser o único integrante da formação original do Pink Floyd. Ele não saiu da banda desde sua formação em 1965. Apesar de escrever poucas músicas para o Floyd, ele contribuiu com algumas das mais famosas músicas da banda, como Interstellar Overdrive, Echoes e Saucerful of Secrets. Ele também é piloto e compete em corridas automobilísticas, como a 24 Horas de Le Mans, na França. Estudou na escola Frensham Race School, perto de Farnham. Posteriormente, ele estudou na Universidade de Westminster, onde se juntou com Roger Waters, Bob Close e Richard Wright para formar o antecedente do Pink Floyd, o Sigma 6. Nick criou uma das linhas mais lindas com o rock progressivo do Floyd nas décadas de 70 e 80. Posição de número 7. Chad Smith, Red Hot Chili Peppers. Chad Gallagher Smith, ou como mais conhecido, Chad Smith, nasceu em St. Paul, Minnesota, em 25 de outubro de 1961. Segundo Smith, sua primeira grande experiência profissional foi trabalhar com Larry Frantangelo, da banda Faraó. Eu tinha chegado ao ponto de minha bateria
onde senti que era muito bom, mas realmente eu não sabia sobre a dinâmica e as construções de canções. Larry foi fundamental para abrir meus olhos e ouvidos para essas coisas. A carreira de Chad Smith não ia a lugar nenhum. Ele sonhava em tocar em uma grande banda, mas as coisas não iam nada bem. Ele gravou Point of Entry em 1982 com a banda Pharaoh e In the Light em 1986 com o grupo de Toby Red. A maioria do trabalho de Smith era da cena musical de Detroit. Foi aí que deu a louca no homem e ele resolveu se mudar para a Califórnia. Chegando em Los Angeles, a primeira coisa que o fez foi entrar para uma escola de música. Beirando os 30 anos, estava tentando se firmar na vida, até que, num anúncio de jornal, descobriu uma audição para baterista do grupo Red Hot Chili Peppers, que na época não tinha o Hot, era só Red Chili Peppers, que era um tipo de banda underground universitária. Na hora do teste, Chad, que tem 1,91 m de altura, reparou: esses caras são baixinhos. Eu olhava para a capa do disco deles e pensava: esses caras vão ser uma tremenda banda de sucesso. Então eu entrei lá, eles eram baixinhos e eu muito mais alto que eles. Foi um pouco estranho. Chad Smith também lembrou que não estava particularmente interessado na banda e não sabia muito sobre eles. Mas já que eles tinham um contrato de gravação, ele decidiu tentar. Ele descreveu o teste assim: criei e começamos a sacudir. Estávamos apenas improvisando. Eu não sabia nada de suas canções e eles não se importam. Há uma química musical direita, fora da batida. O teste correu bem. O Red Hot Chili Peppers tinham encontrado o tão procurado baterista. No entanto, para Chad Smith entrar na banda, Anthony Kiedis, vocalista, fez uma exigência, que ele tinha que cortar o cabelo para entrar na banda. No dia seguinte, Chad apareceu com o cabelo da mesma forma, sem mexer, e desde então é respeitado por isso pelo vocalista Anthony. Ele se juntou ao Red Hot em 1988 e permanece até hoje. Em 2008, ele se juntou ao grupo Chicken Foot, quando o Red Hot deu um hiato. Chad também trabalhou com Glenn Hughes e a seu próprio projeto pessoal, Chad Smith Bombastic Meat-Bats. Ele também gravou com muitos outros músicos, incluindo Dixie Chicks, Kid Rock e George Clinton. Chad ficou na posição de 64 na lista dos 100 melhores bateras de todos os tempos, segundo a revista Rolling Stones. Chad entrou para o Guinness Book ao tocar uma bateria com 308 peças. Uma curiosidade sobre Chad: em um show do Red Hot em BH em 5 de novembro de 2013, aconteceu algo inusitado. Ao tirar a bandeira do Flamengo, ele não sabia da reação da minerada. Os torcedores do Galo, em particular, que são rivais, não esperavam reação negativa. Foi quando começou a tomar vaia, ele tirou um coelho da cartola, pegando a camisa do time Flamengo, fazendo ela como uso de papel higiênico. Bem pensado, não é? A ocasião ficou bem com a plateia, mas arrumou uma encrenca com a torcida do Flamengo. Que dias depois ele pediu desculpas, deu autógrafo, trocou camisa, aí ficou tudo uma beleza, ficou bom para todas as partes. Sexta posição, Nico McBrain, Iron Maiden. Michael Henry McBrain nasceu em 5 de julho de 1952, em Londres. Ele entrou com o Iron Maiden em 1982 e permanece até então gravando todos os discos. Anteriormente ele tinha sido baterista das bandas Trust, Streetwalkers e Pat Travers. Nico ficou em 13º lugar na lista dos 50 melhores bateristas de todos os tempos de hard rock, organizado pelo site Loudwire. Também apareceu na lista dos melhores bateristas da atualidade, do site Music Radar. Ao contrário da maioria dos bateristas do mundo do rock, Nico não é utilizador do pedal duplo, um mecanismo que permite tocar ritmos de notas musicais constante no bumbo com os 2 pés. O mesmo desenvolveu uma técnica que toca com um pé só e consegue seguir perfeitamente os ritmos acelerados de Steve Harris no baixo. Até hoje, Nico usou o pedal duplo nas músicas Face in the Sand do álbum Dance of Death e na introdução da música Satellite 50.
The Final Frontier, do álbum The Final Frontier. Ainda que ele escreva as partes da bateria nas canções, em 2003 Deacon recebeu os créditos por uma canção pela primeira vez num disco do Iron Maiden, escrevendo as letras da faixa New Frontier, que fez parte do álbum Dance of Death. Posição de número 5, Lars Ulrich, Metallica. Sir Lars Ulrich nasceu em Gentofte, Dinamarca, em 26 de dezembro de 1963. É um músico, ator, empresário e produtor musical, radialista e estenista dinamarquês. Alcançou fama mundial por ser baterista e cofundador, junto com James Hetfield, do grupo Metallica. Ele é filho do ex-tenista profissional Torben Ulrich e foi afilhado do lendário músico do jazz Dex Gordon. Em 2004, a revista Kerrang elegeu Lars como a 9ª personalidade de maior influência no mundo do rock. Ficou em 55º na lista dos 66 melhores bateristas de todos os tempos pelo site Loudwire. Durante sua infância, viveu em Copenhague e tinha aspiração de ser jogador profissional de tênis. A sua primeira batera foi lhe dada pela sua avó quando ele tinha 13 anos. Aos 16 anos mudou-se para os Estados Unidos, onde todos falavam da New Wave of British Heavy Metal e queriam ter uma banda. Em 1981, num jornal, Receiver colocou um anúncio procurando uma banda para tocar. A esse anúncio respondeu Hugh Campbell, que trouxe com ele seu amigo James Hetfield. Nesse mesmo ano, Lars viajou para a Inglaterra para ver os Diamond Head tocar, chegando até morar com eles algum tempo. Brian Slagel estava à procura de novas bandas para gravar um álbum. Lars ofereceu-se, pois não tinha banda nesse momento. Chamou então James e juntos formaram o Metallica. Mais tarde, os dois juntaram com Ron McGowan e Dave Mustaine, respectivamente, baixista e guitarrista. McGowan, mais tarde, saiu da banda e foi substituído por Cliff Burton. Porém, Mustaine causava-lhe muitos problemas e foi expulso do Metallica, sendo substituído por Kirk Hammett, o atual guitarrista. Mustaine guardou rancor e até tempos atrás ainda discutia com Lars. O Metallica desfrutava de muito sucesso, até que então, em 1986, a banda tem um acidente automobilístico e morre o baixista Cliff Burton. Pouco tempo depois, Lars conhece aquela que viria a ser a sua primeira mulher, Debbie Jones, uma mulher inglesa. Com o novo baixista, Jason Newsted, o Metallica alcança grande sucesso e torna-se mais conhecida do que nunca, lançando o álbum Injustice for All e depois lança seu álbum de maior sucesso até hoje, o Metallica, álbum homônimo da banda, que é conhecido como Black Album ou Álbum Negro. Durante as gravações deste álbum, Lars divorcia-se. O Metallica lança então seu terceiro álbum com Jason Newsted nos baixos e surpreende os fãs ao cortar o cabelo e adotar um estilo musical menos pesado e mais melódico. Muitos ficaram insatisfeitos, mas essa mudança fez com que a banda conseguisse uma maior audiência e um maior sucesso comercial, aumentando os boatos que o Metallica havia se vendido. Em 1997, após o lançamento do álbum Load, Lars casa-se pela segunda vez. Seguidamente, a banda apresenta Reload, seu quarto álbum, que era semelhante ao anterior. Posição de número 4, Roger Taylor, Queen. Roger Meadows Taylor nasceu em 26 de julho de 1949, em Kings Lynn, Norfolk, Inglaterra. A origem do Queen foi com a banda universitária Smile, formada em 1968 por Brian May e Tim Staffel, estudantes no Imperial College, em Londres, através de um anúncio no mural da escola que pedia um baterista tipo Ginger Baker. Os dois acabaram por conhecer Roger Taylor. Em 1969, conseguiram assinar com a Mercury Records. Nessa época, Fred era vocalista de outra banda, mas já conhecia o trabalho do Smile e chegou a gravar algumas músicas com eles. Em 1970, Staffel abandona o Smile, sendo que Brian e Roger
convidaram Fred para compor o grupo, que após o ingresso do novo integrante muda o nome da banda para Queen. Após experimentar alguns baixistas, a banda se completou com John Deacon. Depois de uma maratona de ensaios e testes, a banda consegue gravar seu primeiro álbum, o Queen, conhecido como Queen I, a partir de um acordo entre as gravadoras Trident e EMI. Inicia-se a primeira turnê da banda, abrindo um show da banda Mott the Hoople, roubando rapidamente a cena, contando com a irreverência de Fred. No lançamento seguinte, Queen II, ou segundo, em março de 1974, conquistam o 5º lugar entre os discos mais ouvidos, conseguindo assim partir para sua primeira turnê como banda principal, que infelizmente não chegou a acontecer porque Brian contraiu uma hepatite e a excursão teve que ser cancelada. O álbum The Works, de 1984, lançou canções como Radio Gaga e I Want to Break Free nas rádios e MTV, marcando a fase de maior repercussão da banda, quando a imprensa mundial fazia questão de malhá-los em praça pública por qualquer motivo. A imprensa e o Queen não tinham uma relação amigável. Fred Mercury comentou no começo da carreira que, dizia ele, a imprensa, se nós fazemos um rock pesado, estamos imitando o Led Zeppelin. Se fazemos mais dançante, estamos copiando o Beach Boys. Quem pode levar esses caras a sério? Mas independente da empresa, o sucesso continuou, com A Kind of Magic, trilha do filme Highlander. Depois veio o álbum Live Magic, e a banda continuou ocupando seu lugar no universo pop. Em 1991, surge Innuendo, com a canção The Show Must Go On. Nos meses seguintes, já não era mais possível esconder o estado da saúde debilitada de Fred, que veio a falecer em 24 de novembro de 1991. Mas antes disso, na véspera, ele havia declarado: seguindo as especulações da imprensa, quero afirmar que sou soro positivo. Portanto, tem mais. Achei correto manter isso em segredo para manter a minha posição e do meu grupo. Espero contar com a colaboração de todos e que meus médicos lutem contra essa terrível doença. Em último gesto, ele pediu que fosse lançado um single com a música Bohemian Rhapsody e These Are Days, e depois o seu álbum de maior sucesso até hoje, e que os lucros fossem revertidos para entidades de combate à AIDS. Terceiro lugar, Matt Sorum, batera do The Cult, Guns e Velvet Revolver. Matthew William Sorum nasceu em 19 de novembro de 1960 na cidade de Mission Viejo, na Califórnia. Em 1990, Steven Adler, baterista do Guns, enfrentava sérios problemas com drogas. Seu vício em heroína e cocaína não o deixava tocar. Tivemos que fazer 30 takes para gravar Civil War. Ele tinha se drogado demais e passou mal com a heroína. E a faixa foi extremamente editada pela gravadora. Diz Slash, guitarrista da banda. Uma cláusula no contrato dizia que Adler perderia $30 a cada vez que se drogasse. Mas não deu certo. Então Axl mudou a regra. Se ele se drogasse, sairia da banda. E foi o que aconteceu. Em 1990, ele foi despedido do Guns N' Roses. Slash já havia visto Matt tocar com os ingleses do The Cult e o indicou para Axl. Sorum estreou no Guns no Rock in Rio de 1991. As aparições de Matt no Guns foram um sucesso. Ele já fazia solos com o pedal duplo que levava os fãs à loucura e o levou a ser eleito o melhor baterista do mundo. Sorum tinha no Guns um jeito de tocar muito peculiar e levava uma vida tranquila, apesar das várias polêmicas da banda que teve que aguentar. Em 1997, ele saiu da banda com uma discussão que teve com Axl, pois tinha ouvido falar mal de Slash, junto com, na época, o guitarrista rítmico Paul Tobias. Os dois brigaram e acabou ali a história de Matt com a banda. Posição de número 2, medalha de prata na lista, Eric Carr, Kiss. Paul Charles Caravello, nascido em Nova York em 12 de julho de 1950. Ainda na escola, Eric tocou em uma série de bandas.
realizando diversos covers de músicas que estavam nas paradas de sucesso. Naquela época, conforme ele disse posteriormente, as músicas de maior sucesso eram diversificadas, incluindo funk, baladas, rock, country e de tudo. Foi um grande momento para o rádio. Sua primeira banda se chamava The Cellarman e foi formada em 1965 por ele e seus amigos. Eles tocavam em alguns clubes do Queen e do Brooklyn. Ele entrou para o Kiss em uma audição em uma situação inusitada. Ele mandou um currículo e uma fita demo e um envelope laranja. E segundo assessores do Kiss, foi essa justamente a cor que o destacou para ele ser selecionado para uma audição. Ao aguardar do lado de fora da sala de audição, Eric viu os 3 integrantes do Kiss, Ace Frehley, Gene Simmons e Paul Stanley, pelo corredor. Ele era uma das únicas pessoas, fora o círculo de familiares, amigos, músicos e parceiros de negócio, que tinha visto o Kiss sem maquiagem até então. Paul eu reconheci imediatamente, os outros eu não tinha certeza. Caravello seria o último baterista a ser ouvido pela banda. Ele pediu para os 3 autografarem a lista de música que indicava que o mesmo deveria tocar, para o caso de nunca mais os ver na vida. De acordo com ele, sua audição foi filmada. Na audição, pareceu confortável e tocou com naturalidade, fazendo os arranjos perfeitamente bem, ainda mais porque já havia estudado as versões gravadas das músicas. Ele disse ainda que não ficou impressionado com a performance do Kiss durante a audição. Eles estavam horríveis, tive que lembrá-los. Não, você então essa harmonia, eu faço essa. Coisas assim, foi ótimo. Imediatamente nós estávamos trabalhando juntos e eu sei que isso os deixou impressionados. Dali em diante, todo mundo conhece a história de sucesso do Kiss, até sua fatídica morte. Em abril De 1991, Carr foi submetido a uma série de cirurgias para extração e retirada de diversos tumores no seu átrio direito e pulmões, numa tentativa de restaurar a função cardíaca e impedir o crescimento do câncer. Ele se recuperou suficientemente para conseguir ao ponto de pressionar Paul e Gene Simmons para deixá-lo voltar para a banda. Nessa altura, a banda estava para tocar e gravar o clipe Good Gave Rock e Road to You. Carr perguntou aos 2 se pelo menos eles poderiam estar nesse vídeo, e os 2 autorizaram. Ele foi para Los Angeles em julho de 91 para gravar o clipe. Ele usou uma peruca, pois estava calvo em decorrência do tratamento de câncer. Após a gravação, voltou a Nova York para continuar os tratamentos. Sua saúde se deteriorou tanto que não conseguia tocar para as gravações de Revenge, o próximo álbum do Kiss. Após passar os meses seguintes em um tratamento agressivo, o câncer entrou em remissão e a saúde de Carr parecia melhorar. Em setembro de 1991, ele participou do MTV Awards, juntamente com Kiss. Não muito tempo depois disso, ele sofreu um aneurisma e precisou ser hospitalizado. Ele sobreviveu a esse episódio. No entanto, alguns dias depois, sofreu uma hemorragia cerebral causada pelas células cancerosas que foram transportadas em sua corrente sanguínea para a cabeça. Ele nunca mais recuperaria consciência após isso. Alguns dias depois, em 24 de novembro de 1991, ele veio a falecer. Eric Carr morreu no mesmo dia que Freddie Mercury. Olha, estranha coincidência do mundo do rock, não? Muito bem, vocês devem estar ansiosos para saber. Afinal, quem é o Medalha de Ouro? Se vocês não imaginam, vou falar agora. O posto número 1 é para Phil Rudd, do AC/DC. Phil nasceu em Melbourne, na Austrália, em 19 de maio de 1954. Entrou em 1975 na banda e ficou nela até 1983, quando houve um desentendimento com Malcolm Young, e após esse episódio ele saiu do AC/DC. Outro motivo associado à sua saída foram o vício e as drogas. Phil tem seu estilo em tocar bateria com uma boa batida sobre um bom controle sobre o ritmo da melodia. Costuma conduzir a música de uma forma simples, porém bem executada, misturando batidas de blues. Seu estilo de tocar é único, fazendo dele uma marca registrada no som do AC/DC. Phil é muito elogiado pelos fãs por fazer uma boa batida com muito controle sobre o ritmo das músicas. Além de ter uma escola de pilotos de helicópteros, Phil tem um restaurante em Tauranga chamado Phil's Place. Em 1980, o vocalista Bon Scott morreu. A banda encontrou um novo vocal, Brian Johnson. Então gravaram seu álbum mais bem sucedido,
Back in Black. Phil ficou muito abalado com a morte de Bon Scott, mas continuou no AC/DC, até que deixou a banda durante as gravações do álbum Flick of the Switch, em 1983. Como falamos, a saída de Phil foi ocasionada por problemas com drogas e bebida. Após ser demitido do AC/DC, Phil voltou para a Nova Zelândia, onde comprou uma empresa de helicópteros. Sua decisão de ficar na Nova Zelândia foi devido ao reconhecimento. Fãs do AC/DC começaram a procurar por Phil nas ruas. Nos primeiros anos longe do AC/DC, Phil disse: "Comprei carros, pilotei helicópteros, fui um agricultor e cultivei algumas coisas. Morei na Nova Zelândia, que foi ótimo, lugar tranquilo, sem ninguém me incomodando." Phil continuou a tocar bateria. Quando eu queria, eu tocava. E construiu seu próprio estúdio. Phil retornou ao AC/DC em 1991, justamente quando o AC/DC fazia uma turnê pela Nova Zelândia. Após convite da banda, Phil ingressou novamente no AC/DC. Comparado com os músicos que estiveram na banda durante sua ausência, o estilo de Phil para tocar bateria é considerado o melhor compatível com as músicas do AC/DC. Por isso, os membros da banda ficaram contentes em tê-lo de volta. Em síntese, Phil é considerado um dos melhores bateristas da história por seu estilo simples e prático de tocar bateria. Bom, e essa foi a lista, os top 10 maiores bateras de todos os tempos do rock internacional. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês se inscrevam no canal, curtem, comentem, compartilhem o que acharam dessa lista. Façam a lista de vocês nos comentários, mandem informações, sugestões de publicações para o canal, que toda semana terá um vídeo novo. Então, estou aberto a sugestões. Muito obrigado pela atenção, pessoal. E vida longa ao rock and roll. Até sábado que vem. Valeu!